Oremos ao Senhor. Pai, uma vez mais falamos contigo e somos gratos a Ti por tudo aquilo que já aconteceu neste culto, Senhor. Pelos louvores entoados, pela Tua palavra já lida, pelas orações, Senhor, que o Senhor recebeu da Tua igreja. E agora te pedimos, ó Deus, usa o Teu servo uma vez mais, para a glória do Teu nome, que ele possa ser o canal de bênção como sempre tem sido, todas as vezes que Teu servo ministra a Tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Que bênção estarmos aqui. Se puder, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Glória a Deus. Nós estamos no mês do cuidado com a família. Então, nós temos nos dedicado a falar sobre... Rapaz, tem que cair uma caneta toda vez que eu venho aqui. Se não cair, é uma coisa errada. Temos nos dedicado a falar sobre família esse mês e como temos sido abençoados, não é? E o Senhor, então, colocou uma palavra no meu coração para falarmos sobre isso. Gênesis, capítulo 25, versículos 7 ao 9. Irmãos, caso eu venha tossir, que os irmãos me perdoem, já desde já estou pedindo perdão. Está se arrastando aí esse negócio de tosse que não para. Diz assim, Gênesis 25, versículo 7 ao 9. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Agora vamos ler Gênesis 35, 29, mesmo livro, Gênesis 35, versículo 27, Gênesis 35, versículo 27, diz assim, depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Amém, irmãos? Podem sentar? Eu vou falar bem devagarzinho, por conta dessa crise aqui, que às vezes ela vem. Glória a Deus. Irmãos, a história dos patriarcas, elas nos trazem muitas lições para a família. E claro, não poderíamos de falar de Abraão. Deus chama Abraão e Abraão se torna uma referência de bênção para todas as famílias da terra. Já que Deus falou assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, ele é uma referência de bênção para a família. Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, do meio dos seus parentes e sai da casa do teu pai. Deus podia simplesmente falar assim, sai da onde você está e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus foi muito específico com Abraão, dizendo de onde ele deveria sair. Porque na saída de Abraão, ele precisava sair dali entendendo do que ele estava se desligando, do que ele estava deixando para trás, né? Isso marca a vida do grande patriarca Abraão, que se tornou para nós o pai da fé. Deus não queria simplesmente tirar ele de uma realidade e colocar em outra. Deus, ele deixou bem claro o que ele precisava, na mente e no coração dele, se desligar para viver esse novo que ele tinha para Abraão. Sai da sua terra. Isso fala de um lugar geográfico. Deus está querendo dizer assim para Abraão, Abraão, o que eu tenho para fazer na sua vida não vai ser onde você está. Não adianta você insistir em querer viver o que eu tenho para fazer com você se você continuar onde você está. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus é poderoso e Ele não vai fazer diferença de onde eu esteja para Ele operar na minha vida. Vai. Se Ele não quer que você esteja ali, vai fazer diferença.
Se Ele está te mandando para um outro local, geograficamente falando, vai fazer diferença. Ele é poderoso para abençoar Abraão aonde ele estava? Sim, mas não é a vontade dele. Então, Abraão, sai da tua terra, sai desse lugar geográfico. Não é nesse lugar que eu vou te abençoar. Segundo ponto, Abraão, sai do meio dos seus parentes. Ah, pastor, o senhor vai falar sobre bênção na família e vai falar que Deus está chamando um homem para sair do meio dos parentes dele? Porque as obras que Deus tem na nossa vida, às vezes elas não vão fluir, elas não vão florescer, elas não vão frutificar, se nós continuarmos debaixo da influência da nossa parentela. Porque aquilo que Deus tem para fazer conosco é algo completamente diferente da realidade de vida dos nossos parentes. E às vezes nós temos o coração aberto para ouvir o chamamento de Deus e os nossos parentes não. E se nós continuamos ali, nós continuamos envolvidos naquela influência e nunca conseguimos viver a plenitude de tudo que Deus tem para nós. Quantas pessoas estão impedidas de viver todas as promessas de Deus porque nunca se deram conta da influência que elas têm dentro da sua parentela, mas também não se esforçam para se afastar da sua parentela. Então Deus está deixando bem claro em 3 pontos. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, e agora, saia da casa do seu pai. Abraão certamente tinha uma casa, mas morando junto do pai, perto do pai, aquele pai representava para Abraão estabilidade. Abraão já era casado, já era adulto, mas ele estava perto do pai. Então aquele pai representava para Abraão estabilidade, suporte, referência, proteção, segurança. Se eu perguntar aqui para os irmãos, quem é pai de Abraão? Poucos vão saber o nome dele. Terá, pai de Abraão. Mas quem é o pai de Isaac? Abraão. E quem é o pai de Jacó? Isaac. Essa questão de paternidade, ela é muito importante, principalmente no Antigo Testamento. Porque sempre o pai, quando Davi foi lá, matou o gigante, foi perguntar assim, quem é o pai desse menino? Por quê? O pai é sempre uma referência sobre aquele filho. Então, quando Deus fala assim, Abraão, sai da casa do teu pai, porque agora a maior referência da sua vida não será ele. Agora a maior referência, a maior estabilidade, a maior segurança que você vai ter na vida serei eu. Eu serei sua maior segurança. Então Abraão sair desses 3 pontos para a nova vida que Deus está dando, né, um novo caminho, uma nova fase, é ele realmente colocar o pé na confiança de que agora é Deus quem cuida de mim. É Deus quem é minha segurança. É em Deus que está a minha estabilidade. Enquanto nós colocarmos a nossa inteira dependência em pessoas, talvez nós seremos impedidos de viver tudo que Deus tem preparado para nós. Principalmente os casados. Se Abraão já é casado, o mandamento é, deixará o seu pai e a sua mãe e unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Deixará o pai e a mãe. Não tem que mais viver debaixo, né? Pode receber conselho dos pais? Pode, é bom. Mas não são mais os pais que determinam, que tomam as decisões dessa casa. Isso dá problema, né? Eu vou comprar um negócio, eu preciso perguntar à minha mãe se eu devo comprar. Não, isso é um acordo entre o casal. Não é mais a mãe que decide o que come dentro daquela casa. Não é ela quem determina a dieta da casa. Agora é o casal que determina isso. E tem os pais que não entendem isso. Deixa eu ver o que é que tem dentro desses armários aqui. Deixa eu ver o que é que tem dentro dessa geladeira aqui. Não, deixará o pai e a mãe. Abraão, sai da casa do teu pai. Há uma nova fase, uma nova vida para você. Abraão, então, ele é chamado por Deus, ele obedece o chamado de Deus, e ele se torna uma referência, ele é pai da fé. Agora, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A referência de família
está sobre esse homem. Ele carrega essa referência. O que esperar da família de Abraão? O que esperar da família do cara que é a referência da família? Esperamos uma família perfeita? Já que ele é a referência da família, né? Então, logo, esse homem Abraão vai ser perfeito. Vai ser marido perfeito, pai perfeito. Vai ser perfeito. A casa desse cara deve ser assim, o céu na terra. Não foi assim que aconteceu, né? A Bíblia diz que Deus fez a promessa que Abraão teria uma descendência, como as areias da praia, como as estrelas do céu. Só que a mulher dele já era avançada em idade e era estéril. E por causa dessa ansiedade, a Sara se precipitou e entregou uma das suas servas para deitar com o seu marido, para que esse filho gerado da sua serva, então, fosse esse filho da promessa. Só que não era esse o plano de Deus. Só que as coisas aconteceram. Nasceu Ismael, do relacionamento de Abraão com a serva Agar. Com o passar do tempo, isso deu problema na casa do Abraão. Abraão agora tinha 2 mulheres que não se entendiam e um filho da serva. Quando a Sara então gerou, ela gera um filho na sua velhice e agora os 2 meninos não se batem. O relacionamento não é bom dentro de casa. As 2 mulheres não se dão dentro de casa. Até que chega um dia que Abraão tem que despedir a serva com o filho. O pai despedindo a serva com o filho com um pão, com um pouco de água e pode ir embora. E ele é a referência de família, né? Abraão, ele faz isso e ele é a referência de família. Nós lemos aqui no primeiro texto sobre um momento da história de Abraão, onde a hostilidade que foi criada entre aqueles irmãos, Ismael e Isaque, onde a inimizade entre Ismael e Isaque, os filhos de Abraão, elas permanecem. Nós lemos no primeiro texto que Abraão morreu e foi sepultado. E no dia do seu sepultamento, estavam ali os seus 2 filhos, Isaque e Ismael, para sepultar o seu pai Abraão. Existem algumas famílias que não se juntam, não se veem, não fazem questão disso. Não faço questão nenhuma de ver meu irmão, de ver meu tio, de ver meu pai. Há uma certa hostilidade, há uma certa inimizade que foi criado por alguma história do passado. E essas histórias nunca foram resolvidas. Só que existe um momento que junta todo mundo. É no sepultamento de alguém. Nesse dia todo mundo aparece. Eu trabalho com funerário, eu sei como é que é. É mesmo. Então, no sepultamento de Abraão, estavam lá os 2 filhos dele para sepultar o pai. Só que eles não se reconciliaram. Eles não fizeram as pazes. Eles não chegaram naquele dia assim, olha, irmão, estamos aqui no sepultamento do nosso pai. Sabe, tudo que a gente passou, eu acho que não vale a pena a gente levar isso para frente. Vamos seguir adiante, né? Vamos nos abraçar aqui. Vamos seguir bem. A gente não precisa estar na casa um do outro o tempo todo, mas, poxa, te perdoo. Você me perdoa? Ok, vamos. Olha, irmão, seria maravilhoso isso, né? Não aconteceu. Isaque teve filhos. A Bíblia diz que os filhos de Isaque, quando eles estavam na barriga da mãe, foi profetizado. Eram gêmeos. E já dizia que na barriga da mãe dele havia uma certa inimizade entre os irmãos. Na barriga da mãe. Eram gêmeos. O segundo nasceu agarrado no calcanhar do primeiro. Tipo assim, está fugindo da briga por quê? E quando o tempo foi passando, realmente aconteceu. Jacó, ele queria tomar a primogenitura do irmão, e ele, com as suas artimanhas, ele era uma pessoa completamente aproveitadora das situações, das fraquezas, das vulnerabilidades dos outros. E num dia que o seu irmão estava vindo muito faminto, ele apresentou um prato de comida, né, uma sopa de lentilhas, e disse assim, me dá a tua primogenitura que eu te dou esse prato de lentilhas. E isso foi feito.
depois mentiu para o pai, com a ajuda da mãe, e tomou a primogenitura do irmão e teve que fugir de casa, porque o seu irmão o seu irmão Esaú queria matar Jacó por ter tomado a sua primogenitura. Essa é a família de Abraão, a referência. Ismael, que teve a sua primogenitura roubada, ficou tão enraivecido, irado, que ele sabia que tinha umas certas mulheres que o pai dele desaprovava aquele relacionamento. Ele fez questão, só por causa disso, só porque eu estou com raiva, eu vou lá e vou casar com uma mulher dos ismaelitas. E casou com uma mulher só de rebeldia para ofender o pai. Existem jovens que fazem isso, que no caminho da rebeldia e da revolta, se envolvem em relacionamentos só para provocar raiva para os pais, só para dar desgosto para os pais, se envolvem em situações porque sabe que isso vai atingir os pais. São problemas familiares, né? Jacó foi embora, arrumou família, casou com 2 mulheres, teve filhos, e a inimizade com seu irmão Esaú ficou. Seu irmão queria matar ele. Só que um dia, Jacó, próspero aonde ele estava, Deus falou ao coração de Jacó e falou assim: Jacó, volta para a tua terra, volta para a tua casa. E o chamado de Deus era: volta e conserta o que você deixou quebrado. Conserta o teu relacionamento com o seu irmão. E Jacó, irmãos, ele simplesmente tomou a decisão de voltar. E nós sabemos que no caminho da volta, Jacó ele vive uma experiência com Deus no Val de Jaboque, que Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E por isso nós conhecemos o povo de Deus como povo de Israel. É porque Jacó viveu uma experiência de transformação com Deus. E nós, irmãos, vivemos nessa carência, nessa busca. Todos nós estamos aqui hoje, talvez alguns estejam com uma motivação errada, mas a maioria de nós que estamos aqui, estamos porque queremos uma experiência com Deus. É verdade ou não é? Nós queremos uma experiência com Deus. Nós queremos ouvir Deus, nós queremos ser tocados por Deus, nós queremos ser tratados, ser curados por Deus, nós queremos viver uma experiência com Deus aqui nessa noite. Jacó nos ensina. Todos os anos que ele viveu ali, ele fugindo, ele teve uma experiência, ele teve um sonho. Mas quando ele voltou, ele passou pelo Val do Jaboque, ele teve uma experiência que transformou toda a sua vida, mudou até seu nome. Sabe aonde estava essa experiência? No caminho da reconciliação com seu irmão. Muitos de nós estamos buscando uma experiência com Deus apenas vindo para o culto. Mas talvez a experiência com Deus que nós precisamos está no caminho da reconciliação que você precisa fazer com alguém. Talvez essa experiência que você e eu precisamos ter com Deus está no caminho da volta, de consertar aquilo que nós deixamos quebrado em algum lugar, na vida de alguém, num relacionamento de alguma pessoa da nossa família. Isso aqui é uma dica para algumas pessoas. A experiência que nós precisamos ter com Deus, talvez esteja nesse caminho de reconciliação com alguém que você sabe quem é. Quando Jacó volta, ele se reconcilia com seu irmão. Eles choram, eles se beijam. Eles se perdoam. E aí no segundo texto que nós lemos, é o sepultamento de Isaac. E no sepultamento de Isaac, também ali estão os 2 irmãos. Está ali Jacó e Esaú. Só que os 2 estão sepultando o pai, eu imagino assim, de mãos dadas, porque eles estão reconciliados. Olha a diferença disso. Nós temos Isaac e Ismael sepultando o pai, brigados, com seus relacionamentos rompidos, pelas desavenças da vida. E nós temos agora Jacó e Esaú sepultando o pai, reconciliados.
Existem momentos da nossa vida que parece que alguém precisa morrer para a gente então tomar a atitude que Deus espera. Porque a reconciliação é obra de Deus. Perdão é coisa de Deus. Amar é coisa de Deus. Então, todas as vezes que decidimos nos reconciliar, perdoar quem nos feriu, isso é algo que agrada a Deus. E às vezes algo muito ruim precisa acontecer para nos empurrar para uma situação onde nós teremos então a oportunidade de fazer o que sozinho não caminharíamos para fazer. Agora, existem pessoas que não precisam de nada disso, não precisa de morrer ninguém, não precisa bater uma crise financeira. Existem pessoas como Jacó, ele era terrível. Mas houve uma fase da vida de Jacó que para ele era suficiente ouvir uma voz no seu interior dizendo assim: Jacó, volta. Não precisa morrer ninguém. A voz de Deus foi suficiente para ele voltar. Aleluia. Quando ele foi falar com seu sogro Labão, que era o seu patrão, ele falou assim: Labão, eu preciso voltar, Gênesis capítulo 30. Preciso voltar para minha casa. Me dá meus filhos, me dá minhas esposas, eu vou embora. Aí Labão fez para ele 3 propostas. Labão falou para ele, Gênesis capítulo 30, Jacó, cara, se você tem consideração por mim, fica. 3 propostas para prender a pessoa que sabe que precisa sair do lugar. Deus já mandou Jacó sair. Deus já mandou ele sair daquele lugar. Só que o inimigo, ele vai continuar lutando para a gente não sair da onde Deus já mandou a gente sair. E primeira coisa que ele vai usar é a chantagem emocional. Chantagem emocional. Está lá. Se você tem consideração por mim, fica. Não tem uma situação que é errada, que Deus não aprova, e você tem um alerta dentro de você, que você entende, eu estou numa situação que Deus não se agrada dela. E aí, você decide sair. E aí, a situação fala para você assim, pô, se você tiver consideração, fica. Em outras palavras, se você me ama, fica. Não tem pessoas que estão em relacionamentos que não agradam a Deus? E que vem num culto como esse, Deus mais uma vez confirma assim, sai desse relacionamento. E aí você sai da igreja decidido a sair. Aí quando você vai na hora de dizer assim, tchau, a situação fala assim, pô, mas você não tem consideração por mim? Se você me ama, fica. Mas Jacó está decidido a ir embora. Então ele fala assim, mas Jacó, por adivinhação, Deus me mostrou que nós prosperamos aqui por causa de você. Agora, não é simplesmente uma chantagem emocional. É dizer, é colocar Deus, é colocar o espiritual. Porque, às vezes, nós não temos defesa, nós temos defesa para uma chantagem emocional. Mas quando alguém fala assim, cara, tem certeza que tu vai? Você aqui é bênção, cara. Deus já mostrou que teu lugar é aqui. É isso que Labão está falando para ele. Deus, por adivinhação, me mostrou que você aqui é o motivo da prosperidade, Jacó. E ele está investindo, as propostas são pesadas. E daqui a pouco, já que isso não é suficiente, Labão chega para Jacó e fala assim, você quer ganhar quanto? Me diz, quanto que você quer ganhar para ficar? E Jacó, a fraqueza dele era essa, é sempre se dar bem, é sempre sair ganhando no final. Então, Labão deixou para o final a proposta que mais iria prender Jacó. Deus está querendo nos tirar de situações, mas o inimigo está nos trazendo propostas para nos fazer desistir de obedecer o que Deus está falando. Jacó disse então assim, Gênesis capítulo 30, Labão, eu preciso ir, porque quando é que eu vou fazer algo em favor da minha família? Essa é a pergunta que nós precisamos refletir nessa noite. Quando é que nós faremos algo em favor da nossa família?
O tempo da maturidade chegou na vida de Jacó, quando ele entendeu assim, cara, eu não posso mais simplesmente ficar aonde eu me sinto bem, aonde eu ganho mais. Eu tenho que fazer aquilo que for necessário em favor da minha família. Ainda que isso represente para mim algum tipo de prejuízo, eu preciso tomar uma decisão em favor da minha família. Então existem pessoas que para tomar um direcionamento na vida, para fazer o que Deus espera que faça, alguém precisa morrer. E às vezes, como Isaac e Ismael, nem morrendo, nem o pai morrendo, se reconciliaram. Um dia, estávamos ali, aqui na capela de Inhaúma, eu teria que levar uma senhora para o Pechincha. Acho que eu já dei esse testemunho aqui. E eu ia levando ela e um rapaz falou assim, eu posso ir com você? No carro? Aí eu, pode sim. E aí estávamos indo. E ele chorando muito. Ele disse assim, cara, minha mãe está muito decepcionada comigo, cara. A mãe falecida. Ela está muito triste comigo. Eu desapontei minha mãe. Porque tudo que ela queria que eu me reconciliasse com meu irmão. Logo comigo. Ela queria que eu me reconciliasse com meu irmão, mas eu não fiz isso. Certamente ela ficou muito triste comigo. Aí eu falei assim, rapaz, aí já era o pastor falando. Você acredita na Bíblia? Sim, acredito. Falei de Isaac e Ismael para ele. Falei assim, rapaz, na Bíblia fala de 2 irmãos que estavam brigados. E no dia do sepultamento do pai, em vez deles se reconciliarem, eles não fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Hoje nós temos uma guerra de nações, porque os irmãos não se reconciliaram em casa. Aí eu fui grosseiro, Eu falei assim, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que os seus filhos e os seus sobrinhos merecem a inimizade sua e do seu irmão? Vocês acham que eles merecem herdar essa briga, essa mágoa que você tem do seu irmão, cara? Sua mãe está aqui. Mas eu tenho certeza que onde quer que ela esteja, ela ficaria muito orgulhosa de você se você se reconciliasse com seu irmão. É mesmo, né? É. Aí não sei o que aconteceu lá, deu um problema lá na documentação, eu fiquei afastado assim, ele sumiu da vista. E daqui a pouco ele apareceu com um grupo de pessoas, aí um cara chegou e deu um abraço nele assim. E eu só olhando, E o cara falou para ele assim, rapaz, eu estou muito feliz por você. E eu sei que sua mãe também ficaria muito feliz por você ter se reconciliado com seu irmão. Ele fez, eu nem vi. Agora, não tem como ser mais direto do que isso nessa noite, irmãos. O que você e eu precisamos para fazer aquilo que Deus espera. Será que eu devo pedir perdão, Senhor? Pastor, será que eu devo pedir perdão? Pastor, será que eu devo perdoar? Perdoe. Peça perdão, meus irmãos. A família de Abraão teve esses problemas. E depois Jacó gerou outros filhos. E no meio da família de Jacó, no meio dos filhos de Jacó, uma hostilidade, uma inimizade entre os filhos. E os irmãos venderam o seu irmão mais novo, José. Jogaram num buraco, venderam. E José passou comeu o pão que o diabo amassou no Egito até se tornar governador. Agora, me pergunte se eu devo perdoar ou não. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, pedindo comida, e no momento que José se revela para eles, Gênesis 45, do 1 ao 8, é tremendo. Porque ali, quando José ele se revela para eles, ele chora aquele choro que o grito todo mundo ouve. José ele nem permite que os seus irmãos peçam perdão para ele. Leia o texto. José nem permite que eles falem assim, me perdoa, irmão, pelo que a gente fez com você. Ele não permite. Ele diz assim, irmãos, agora eu entendo. Foi Deus quem me trouxe para o Egito. Eu nunca sairia de casa dizendo assim, pai, estou indo para o Egito porque vai chegar um tempo de fome na terra e eu preciso estar lá como governador.
José nunca se despediria de casa, dos seus pais. Então, para Deus cumprir o que precisava cumprir na vida de José, Ele precisava arrancar ele de casa de alguma maneira. E às vezes nós não entendemos o porquê de tanta hostilidade, de tantos problemas familiares que nós passamos na vida. Isso é Deus te carregando para um lugar que você sozinho não iria. E é muito importante, irmãos, que quando nós chegamos num tempo onde Deus trata de nós, nos cura, onde Deus nos levanta, nos restaura, que nós possamos reconhecer isso, a ponto de não deixar quem nos feriu pedir perdão. Não precisa pedir perdão, não. Eu estou aqui porque Deus quis assim. Eu estou aqui porque foi a vontade de Deus. Aleluia. Quais são os problemas mais comuns da família hoje, irmãos? E eu fiz aquela pesquisa de campo. O que você acha que é o maior problema da família? Algumas pessoas aqui sabem que eu perguntei. A maioria das pessoas disseram que os maiores problemas de família hoje são financeiros. Quem concorda com isso? Pouquinha gente. Problemas financeiros, dinheiro, má administração, é o que traz problemas nos relacionamentos. Dívidas, empréstimos. Tem gente que não administra bem os seus recursos. Aí, vou contar situações aqui, não sei de vida de ninguém, tá, irmão? Não é indireto, então pode ser que acerte o alvo aí. Então, existem pessoas que são desregradas financeiramente, se atolam em dívidas. Aí, daqui a pouco, pede o cartão do pai e da mãe aposentado, para fazer mais dívida. Aí o outro irmão que está vendo isso, briga com o irmão, porque, como é que é? Você já está cheio de dívida, vai ainda pegar o cartão de papai. Problemas financeiros, gerando tantos problemas na família. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Outro problema de dinheiro é herança. E eu falo por experiência própria, irmão. Falo por experiência própria. Tem gente que até o dia da morte do pai e da mãe são legais. Mas no dia que vai se falar de herança, acabou o amor. Eu queria ler um texto em Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Calma aí, não passa não. Jesus está andando, falando sobre o reino de Deus, falando sobre as bênçãos de Deus, sobre salvação, sobre eternidade. Do nada, um desavisado grita no meio da multidão: Ô mestre, diz-me o meu irmão que divida a herança comigo. Ele está buscando, porque se você tem um problema financeiro, é errado você vir aqui no altar e pedir para Deus: Deus, me ajuda. É errado. Ele está pedindo ajuda para quem? Para Jesus. Mestre, diz para o meu irmão que divida a herança comigo. Olha o próximo versículo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Nem todo problema que a gente traz para Jesus, ele vai resolver, irmãos. Nem toda oração que a gente vai fazer, sabe por quê? Porque é uma oração feita por alguém que está errado. E se a gente vê o contexto desse texto, Jesus vai falar sobre aquele homem que tinha, né, como uma parábola, que tinha lá um armazém,
que aí ele estava indo muito bem. O que eu vou fazer? Estou indo muito bem. Vou construir um armazém maior, porque aí eu vou poder dormir, vou poder, folgar, vou poder ficar de boas. E Jesus chamou ele de um homem, como é que fala? Louco. Que bênção. E eu nem estava aqui na hora, cheguei depois. É uma pessoa avarenta. Era uma pessoa que só pensa no dinheiro. Quando estudamos esse texto a fundo, não é que o irmão não queria dar a parte da herança dele. É que ele não estava aceitando a regra da época. Que o irmão primogênito ficava com a maior parte da herança. Ele estava querendo dizer assim, eu quero igual. Ele está querendo que Jesus venha intervir por ele numa coisa que é contra a lei. Ele está pedindo, Jesus, faça justiça por mim numa coisa que não é justa. Às vezes nós estamos aqui colocando o nome de alguém diante de Jesus, falando assim, Senhor, eu estou certo, ele está errado, faz justiça na nossa causa. Jesus vai dizer assim, quem me colocou como árbitro entre vocês? Eu não vou me envolver nessa situação errada. Eu não vou me envolver nessa briga, eu não estou nisso. Uma vez eu perguntei aqui, Israel e Ramás, Deus está do lado de quem? Foi muito fácil, a maioria respondeu Israel. Deus está do lado de quem? De Israel ou dos cananeus? Israel? No dia que Josué estava indo em direção à terra prometida e ele ia lutar contra os inimigos para conquistar a terra, apareceu um varão armado. E Josué perguntou assim, quem é você? Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? De que lado você está? Não estou nem do teu lado, nem no deles. Eu sou do exército do Deus vivo. Deus não está do lado de ninguém. Ele está sobre. Deus está sobre. Porque a gente às vezes defende Israel, quando na verdade os homens em Israel são egoístas, são desejos políticos. Às vezes são motivados pelo ódio. A gente fica do lado de Israel simplesmente por serem Israel. Então, às vezes, nós tomamos partido numa briga e estamos errados por causa disso. E Jesus nos ensinou nessa palavra de Lucas. Quem me colocou como juiz entre vocês dois? Então, se há inimizade entre nós, irmãos, não chame Deus para o teu lado para brigar com o seu irmão, não chame Deus para o seu lado para brigar com o seu marido, com a sua esposa, resolva isso, porque no dia que houver perdão e reconciliação, Deus estará lá. Deus estará lá. Deus estará lá. Então problemas financeiros, dinheiro, má administração, fofocas. Fofocas são um problema na família. Miriam e Arão fazendo fofoca de Moisés. Deus ouviu. Miriam ficou leprosa. Abusos sexuais e psicológicos são problemas da nossa época, dentro dos lares. Assim como na casa de Davi, com Aminon e Tamar, sua irmã. Acepção de pessoas, como no caso de Jacó e José. Ciúmes e inveja, como no caso dos irmãos de José. Traições. Gênesis capítulo 35, versículo 22, diz que Rúben, filho de Jacó, o primogênito, ele fica apaixonado por uma das concubinas do pai. E ele se relaciona com Bila, a concubina do pai. Olha a família de Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você vai contabilizando as tragédias que vai acontecendo na família desse cara. Aí você fala, mas ele é a referência? Com esses problemas todos de família? O filho ficando com uma das mulheres do pai? Que negócio é esse? Brigas, discussões,
agressões, falta de diálogo, de comunicação, falta de confiança, mágoas. Tudo isso são os problemas da família hoje. Existiam outros mais, né? E hoje se tornou cada vez mais desafiador perdoar alguém. Não é verdade? Pensa aí. Se você entrou aqui hoje com alguém em mente, e toda essa palavra só te traz uma pessoa em mente, há um interesse da parte de Deus para que você libere um perdão hoje. Mas, convenhamos, não tem se tornado cada vez mais desafiador perdoar alguém? Por quê? Parece que banalizou, né? Parece que as pessoas machucam umas às outras e não pensam nas consequências, não querem saber o quanto isso vai doer na outra pessoa. O perdão e a reconciliação têm se tornado cada dia mais desafiador por causa disso. Ele não me pediu perdão. Por que você não perdoa? A pessoa não me pediu perdão, pastor. Ele não merece perdão. Pensa bem, ele não pediu, ele não merece. O que ele fez foi muito grave. O que ela fez foi muito grave. Eu sofri muito por causa dele, ou por causa dela. Sofri muito, chorei muito, doeu muito. E eu não acredito que ele nunca mais vai fazer. Por isso é desafiador perdoar. Ainda que a gente não fique pensando nesses pontos, tudo isso aqui passa na cabeça de quem foi ofendido, de quem foi ferido, de quem foi traído. Por que é difícil perdoar? Ele não pediu perdão. Agora, uma vez eu ouvi isso, achei interessante. Tem um momento do casamento aqui, os noivos estão aqui, ó. A noiva de branco, o rapaz com aquele terno bonito, o pastor está aqui. E tem a hora do sim. Imagina você estar aqui na hora do casamento, na hora de dizer o sim, aí Deus te dá uma revelação. É de Deus mesmo. E Deus mostra essa pessoa que você vai dizer sim, te traindo 3 anos na frente. É uma revelação. E aí na hora que o pastor fala assim, fulano, você promete jamais respeitar e até o final da sua vida, e você acabou de ter a revelação, você diria sim? Por que você não diria sim? Pensa, você não é bobo? É isso? Você não é bobo, né? Já que você viu o futuro e viu que essa pessoa iria te trair. Interessante. No dia que nós aceitamos Jesus, no dia que nós nos batizamos e dissemos sim, não foi só a gente que disse sim, não, gente. Aquilo ali foi uma aliança. Nós dissemos sim, e ainda que a gente não tenha ouvido, ele disse sim. E muito interessante, sabe? Porque ele não precisou de uma revelação. Ele conhece o passado e o futuro e viu os nossos tropeços, viu as nossas infidelidades, viu as nossas rebeldias, viu as nossas traições. E ainda assim ele disse sim, com certeza eu quero. E às vezes nós estamos aqui, e sabe por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque ele não pediu perdão. E quantas das vezes nós estamos aqui se escondendo atrás de uma roupa, de um sorriso, mas nunca reconhecemos diante dele, Senhor, eu errei, me perdoa. E mesmo assim ele nos perdoou, nos aceitou, está insistindo em nós. Se ele falasse assim, ele não me pediu perdão, ele não merece, o que ele fez foi muito grave, eu sofri muito por causa dele, e ele sangrou, ele morreu. Eu não acredito que ele nunca mais vai fazer. Pelo contrário, irmãos, no dia que a gente vem aqui, ele está vendo assim, e ainda não está legal não. Semana que vem já estou vendo, tropeçando de novo. Mas eu digo sim. Eu quero ele. Eu quero ela.
Aleluia. Para fechar, vamos resolver esses problemas mal resolvidos? Vamos nos reconciliar direito? Sabe, às vezes, a mulher, você fez isso, e aquilo, e outro, eu sinto muito. Sabe que, às vezes, o eu sinto muito, não é me desculpa. Sabe o que é o sinto muito? Cara, para de falar, tá me enchendo. Sinto muito. Desculpa. Não é pedir perdão. Não resolveu. Pelo contrário, foi mais grosseiro ainda. Como resolver? Se o eu sinto muito não é suficiente, eu errei. E talvez tenha alguém aqui onde Deus queira tratar isso aqui especificamente. Talvez seja com alguém, ou talvez seja com o próprio Deus. Eu errei. Eu errei. É aceitar e reconhecer que errou. É muito importante. A sinceridade dessas palavras pode revelar um arrependimento verdadeiro. Hoje, irmãos, está banalizado. As pessoas estão na igreja sem se arrepender dos pecados. As pessoas querem seguir em frente nos seus relacionamentos sem se arrepender dos seus erros. E aí vai seguindo com aquele relacionamento, sabe, amarrado, amargo. Vai empurrando com a barriga, mantendo as aparências daquelas coisas mal resolvidas. Mas aqui, irmãos, no altar, nós acreditamos que Deus pode fazer tudo novo. Porque aqui não é o desejo de Deus condenar ninguém. O desejo de Deus é restaurar a nossa vida por inteiro, restaurar nossos relacionamentos, restaurar nossa família. E eu tenho certeza, se nessa noite haver sinceridade nos nossos corações, dizemos: Senhor, eu errei. Não para por aí. Como posso corrigir isso? O que posso fazer para reparar isso? Não dá para voltar no passado. Não dá para desfazer o que já foi feito. Mas talvez a partir de hoje, de um arrependimento verdadeiro, você muda atitude, hábitos. Você melhora a forma de falar e de tratar essa pessoa. E a partir daí, é possível viver uma restauração do seu relacionamento. Existem casamentos que estão pedindo socorro. A gente não sabe, a gente não vê, mas estão pedindo socorro. Estão quase pedindo divórcio, mas estão mantendo as aparências. Deus te chama hoje, arrependa-se. Vamos ficar de pé? Deus te chama hoje, arrependa-se.